Marcos 9, a partir do versículo 1 até o versículo 13, a palavra de Deus diz assim: E lhes disse: Garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum, experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles, suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. E lhe perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito ao seu respeito. Vamos orar? Deus, nós precisamos ouvir a Tua voz, Deus. E nós precisamos ouvir a Tua voz, porque o nosso espírito anseia por esse alimento espiritual, tal como o nosso corpo necessita desesperadamente do alimento físico. Deus, nós estamos aqui porque a Tua palavra é um referencial para as nossas vidas, e nós entendemos e temos entendido cada vez mais a importância, Deus, de não apenas nos reunirmos como igreja, mas a importância de sermos igreja. E ao sermos igreja e ao também nos reunirmos como igreja, nós experimentamos da comunhão, nós podemos adorar comunitariamente, nós podemos orar uns pelos outros, nós podemos nos compadecer das angústias e das aflições uns dos outros, mas nós podemos também, como nesse momento, ser ministrados pela Tua santa palavra, através do Teu Santo Espírito. Então, que a nossa mente possa expandir e compreender as Tuas verdades, Deus, e que as nossas vidas possam ser de fato aquelas que vão dizer sim à Tua verdade, à Tua vontade, e aplicarmos tudo quanto o Senhor deseja falar a nós nessa noite. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então Jesus, ele acabou de dizer algumas das palavras mais importantes de todo o Evangelho, sem dúvida alguma, as palavras mais importantes no contexto do discipulado. Porque nós poderíamos vislumbrar, imaginar muitas coisas sobre aquilo que nós pensamos ser o discipulado, né? Então, o que é discipulado? É caminhar? O que é discipulado? É um método? O que é discipulado? Nós poderíamos realmente pensar uma série de coisas, ou quais os custos do discipulado, se é que o discipulado tem algum custo. Então, são perguntas que poderíamos nos fazer. Mas Jesus, ele é tão bondoso e ele é tão gracioso que ele já transmite a nós, isto é, através dos seus discípulos, aquilo que ele entende como pré-requisitos para o discipulado. Primeiro, nós vimos que o discipulado com Jesus é um convite, não uma imposição. Porque ele diz: todo aquele que quiser vir após mim, ou seja, a premissa é o desejo. Todo aquele que quiser. Isso quer dizer que nós temos a escolha de seguir ou não a Jesus. E aí nós devemos entender as consequências do seguir ou do não seguir a Jesus. Mas tudo parte de um convite. Nós nos lembramos, obviamente, embora seja um contexto um pouco diferente, aquilo que Jesus fala a uma das igrejas do Apocalipse, quando ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, vier e abrir a porta, o que eu farei? Entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, a pessoa precisa ouvir Jesus batendo na porta. Tendo ouvido Jesus bater, a pessoa precisa decidir se abre ou se não abre. E tendo aberto a porta, ela precisa decidir se vai permitir que Jesus entre. Portanto, a caminhada com Jesus sempre é um convite.
jamais uma imposição. Mas todo aquele que quiser me acompanhar, todo aquele que quiser vir após mim, Jesus diz, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e então me siga. E nós vimos exatamente na semana passada as implicações dessas palavras. Se você não estava aqui, eu te encorajo a ouvir o estudo da última semana sobre o que Jesus quer dizer com essas expressões. E aí, como se já não fosse o bastante, ele diz, pois quem quiser ganhar essa vida, a perderá. E aí já não é mais uma possibilidade, é uma certeza. Jesus está dizendo que não é possível viver a ilusão da conquista dessa vida a partir da ótica do mundo e ainda assim se apoderar da eternidade. Ele diz que aquele que viver por isso aqui, imediatamente e automaticamente estará escolhendo deixar de viver pela verdadeira vida. E o contrário também é verdadeiro. Que aquele que escolher a vida eterna pode certamente experimentar de inúmeras coisas dessa vida, mas não pode priorizar essa vida em detrimento da verdadeira vida, que é a vida eterna através de Jesus Cristo. Então é interessante que Jesus está falando de coisas aqui seríssimas, mas nós vimos também que a mensagem de Jesus é uma mensagem libertadora, porque Ele está olhando para nós e dizendo, então, pare de perder tempo com aquilo que é provisório. Pare de perder tempo com aquilo que não se pode pegar. Pare de correr atrás do vento. Pare de tentar viver essa ilusão, porque essa vida, como o mundo nos mostra, é de fato uma ilusão. Então Jesus nos liberta dessa escravidão do sucesso, por assim dizer. E é interessante que o capítulo 8 ele se encerra com cruz, mas no capítulo 9 ele inicia-se com glória. E me parece que não é por acaso, porque o caminho para a glória passa pela cruz. O caminho para a glorificação do Deus Pai, ele invariavelmente passa pela cruz, passa pelo sacrifício, passa pela morte. Então Jesus, tendo terminado de dizer essas coisas, ele diz para os seus discípulos e para várias pessoas, eu garanto-lhes que alguns dos que estão aqui, de modo algum, experimentarão a morte. Antes do quê? Antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Então Jesus, depois de dizer todas essas coisas para a sua audiência, ele faz uma promessa. Ele fala, olha, alguns aqui não morrerão antes de vislumbrar, a plenitude daquilo que eu sou. Ou a inauguração do reino de Deus. Ou a glória de Deus revelada. E é sobre isso que nós queremos falar essa noite. Sobre a revelação da glória de Deus. Alguns creem que isso remete à própria transfiguração, texto que nós acabamos de ler. Então, se esse é o caso, Jesus estava dizendo, olha, eu vou me revelar na minha glória, isto é, a transfiguração, e alguns dos que estão aqui vão ver, no caso Pedro, Tiago e João. Pode ser. Mas pode ser, e eu tendo a crer na segunda opção, que Jesus não estava falando da transfiguração, por mais maravilhoso que isso possa ser. Eu creio que Jesus está falando de que alguns daqueles homens teriam o privilégio de enxergá-lo após a sua ressurreição. Porque a sua glória não é somente manifesta a partir de uma expressão de poder, mas a sua glória é manifesta através da autenticidade daquilo que ele disse que ele era, ou seja, o próprio Cristo. E essa é a fala do Pedro que nós vimos há algum tempo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí sim, através disso, Jesus demonstraria o poder que age sobre sua vida, que é o poder da ressurreição, e inaugura o reino de Deus sobre a terra. Verdade é que o texto diz que 6 dias depois dessa conversa que Jesus teve com esses homens, ele toma consigo Pedro, Tiago e João, e os leva a um alto monte, onde eles ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles, suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. Eu acho que pelo menos 4 coisas nós podemos ver a partir desses primeiros versículos aqui. Em primeiro lugar, a essência da transfiguração. A palavra utilizada aqui no original para transfiguração é metamorfo. Isso te lembra de uma outra expressão, metamorfose. E é exatamente essa a ideia, é que nesse momento Jesus Cristo ele assume uma forma que é para além do natural.
Ele assume uma forma completamente diferente daquilo que os discípulos estavam habituados a enxergar em Jesus. Mas não é, isso é muito importante, essa não é uma transformação meramente estética. Isso é muito importante, por quê? Porque metamorfose é diferente, por exemplo, de uma mera hipocrisia. Porque metamorfose é uma transformação verdadeira. É algo que vem do lado de dentro e transparece para o lado de fora. Qual é a realidade da hipocrisia? A hipocrisia é exatamente o contrário disso. Nada aconteceu do lado de dentro, mas hipocrisia vem do grego hipokrites, que dá aquela ideia dos atores gregos, que colocavam uma máscara. Então, o sujeito hipócrita, e Jesus falou muito sobre hipocrisia, quando ele repreendia os fariseus, os saduceus e os mestres da lei. O sujeito hipócrita é aquele que não experimentou nenhuma mudança de conteúdo, não experimentou nenhuma mudança verdadeiramente interna na essência, mas agora projeta no exterior aquilo não que ele é, mas aquilo que ele gostaria que os outros pensassem que ele é. Não é isso que está acontecendo com Jesus, embora seja isso que aconteça com muitos de nós. Aliás, eu ousaria dizer que isso é exatamente o que acontece com todos nós, em diferentes níveis. Por quê? Porque todos nós, sem exceção, por mais verdadeiro e por mais transparente que você seja, você assume diferentes comportamentos em diferentes ambientes, para diferentes pessoas. Então isso não deixa de ser uma forma de projeção de imagem, fruto da nossa carência. Porque no fundo, o que nós queremos é ser aceitos, é sermos amados, e nós queremos projetar para o outro aquilo que há de melhor em nós. Não é? É por isso que às vezes eu aconselho casais e eles me dizem assim: não, mas quando nós namorávamos não era assim. Não, não é que não era assim, claro que era assim. Não, depois que nós nos casamos, ele não era mais tão carinhoso. Depois que nós casamos, ela não fazia mais tal coisa. Não, filho, ele é a mesma pessoa, ela é a mesma pessoa, você que não sabia, porque ele mostrou para você o melhor que ele tinha. E ela mostrou para você o melhor que ela tinha. E tomara que aquilo que ele ou ela mostraram seja relativamente similar àquilo que ela era de fato, ou ele era de fato. Assim nós esperamos nos casarmos com alguém que conheçamos no mínimo, não é? Mas de fato não é que a pessoa mudou, é que agora você conheceu a pessoa não apenas com a sua melhor pose, mas você conheceu a pessoa, inclusive, nas suas falhas e nos seus erros. É por isso que no casamento não é o amor que sustenta a relação, é a relação que sustenta o amor. É o compromisso firmado com o outro diante de Deus que sustenta aquilo que eu sinto, não que o que eu sinto sustenta aquilo como eu vivo. Vocês estão entendendo? Então, a partir do compromisso, eu passo a viver e passo a não apenas sentir, mas passo a ter convicção diante dessa pessoa. Agora, o que Jesus está vivendo aqui, a mudança de Jesus, ao invés de ser uma transformação externa, nada mais é do que uma demonstração externa da verdadeira realidade de quem Ele era. Então a hipocrisia é a projeção daquilo que nós gostaríamos de ser. A transfiguração aqui em Jesus é a projeção daquilo que Ele era na sua essência. Aliás, quando nós falamos sobre a transfiguração, muitos chamam isso de um milagre. E, muito bem, pode ser entendido como um milagre, se assim você quiser. Mas eu creio que o verdadeiro milagre não é Jesus se transfigurar. O verdadeiro milagre é Jesus conseguir conter a sua glória. Esse é o verdadeiro milagre. Porque o que Ele era do lado de dentro, Ele não revelava na sua plenitude. Porque se Ele fosse e demonstrasse quem Ele era na sua essência em todo o tempo, ninguém dava conta. Lembra-se que antes dele ser preso, lá pós-jardim do Getsemane, ou no jardim do Getsemane, vem um destacamento romano e pergunta: quem é aí o Jesus? Quem é o líder de vocês? O que ele responde? Eu sou. Puf, todo mundo cai para trás. Então o milagre não está em Jesus Cristo revelar a sua glória. O milagre está em Jesus Cristo, desde o céu dos céus, ter esvaziado-se da sua glória de modo a poder relacionar-se conosco num nível que nós pudéssemos compreender. Porque se Ele viesse sempre como um ser resplandecente,
a base relacional ficaria prejudicada. Jesus se torna um de nós. Mas aqui ele demonstra, claro que não na sua totalidade, mas ele demonstra um pouco do que ele é. Rosto resplandecente, roupa mais alva do que a neve. Então essa é a essência da transfiguração, mas é importante entender também a mensagem da transfiguração. Porque você sabe que no pensamento oriental antigo, pensamento judaico, está implícito isso, a roupa era uma forma de identificação de uma pessoa. A maneira como ela se vestia, a cor da roupa, os adornos, se ela usava ou não calçado. Isso tudo estava muito claro, estava tudo muito vivo nessa cultura. Não é à toa que lá em Apocalipse 1, quando João tem a revelação de alguém semelhante a um filho do homem, lá em Apocalipse 1, versículos 3 a 15, diz que ele tinha umas vestes que chegavam até os seus pés. Ele tinha um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Então, traz uma descrição ali, falando de a maneira como ele se veste, a maneira como ele está, reflete aquilo que ele é. Para eles era muito importante isso, no seu contexto cultural. Então, o fato de Jesus se mostrar resplandecente, branco, sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha, sem nenhuma ponta de sujeira, isso diz muito a eles. Eles entendem aquilo que está acontecendo. É como se Jesus estivesse dizendo: definitivamente eu quero que vocês entendam, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Porque através do Espírito Santo, Pedro já havia compreendido que ele era o Cristo. Mas é interessante, nós vimos isso. Pedro fala que ele é o Cristo, depois o Pedro pisa na bola falando: não, você não vai para a cruz. Aí depois vem essa palavra do negue-se a si mesmo, tome sua cruz e então me siga, e ganhar a vida, perder a vida. É muito claro aqui quando você lê esse texto, que os discípulos estão abalados e confusos. Então, por mais uma vez, e agora de modo inequívoco, Jesus está dizendo: ei, sou eu. Eu sou mais do que vocês imaginam. Isso é tão precioso para nós. Porque às vezes nós pensamos: Deus, o Senhor é tudo o que eu preciso. Não, Ele é muito mais. Deus não é tudo o que eu preciso. Deus é muito além do que eu preciso. Deus, é tão maravilhoso ver o teu amor e compreender a tua graça e a tua misericórdia. Não, porque Efésios, ou na verdade o Paulo, quando escreve aos Efésios, diz que era após era e nas eras que hão de vir, Ele continuará revelando as riquezas da sua misericordiosa graça. Então não há ninguém que tenha compreendido quem Deus é na sua totalidade. Então nós temos apenas um vislumbre daquilo que Ele é, e é o que está acontecendo aqui. Uma vez eu ouvi um pastor amigo meu dizendo, e eu concordo plenamente, que Deus ele é tão gentil, mas tão gentil, e isso se aplica também a nós, que Ele se revela progressivamente e apenas permite que nós tenhamos uma pequena percepção daquilo que Ele é e da sua presença. O que isso quer dizer? Basta você olhar para todo o contexto das Escrituras, Antigo e Novo Testamento. Quando Moisés pede para ver a glória de Deus ou a face de Deus, Deus fala: não, fica atrás da pedra, você vai ver no mínimo as minhas costas. Por quê? Porque você não dá conta de me ver. Você não vai dar conta de me ver. O Daniel, ele cai como morto. Vários outros homens, João lá no Apocalipse cai como morto. Através da trajetória das Escrituras, sempre que Deus torna a sua presença um pouco mais densa, o ser humano desfalece. É interessante pensar nisso. Porque nessa noite nós oramos para que Deus se faça perceptível aqui. Nós queremos sentir a presença de Deus. Mas mesmo se nós não sentirmos, nós temos a convicção através da palavra que Deus está aqui. Então a presença dEle para nós é uma convicção plena. Mas se Ele tornasse um pouco mais densa, a sua presença, todos nós cairíamos aqui de joelhos. Você já participou de momentos assim que você sentiu a presença de Deus assim de verdade? Seja um momento de oração, seja um momento de louvor, seja um momento onde você está no teu quarto, só você e Deus, seja aqui na igreja, seja na palavra, você cai de joelhos. Se Deus tornasse um pouco mais densa, nós cairíamos prostrados. Se Deus tornasse sua presença um pouco mais densa, nós perderíamos os sentidos.
E se Deus viesse aqui com toda a densidade da sua presença, todos nós morreríamos, porque não há corpo mortal e corruptível que suporte a plenitude da glória de Deus. Então Jesus está mostrando um pouco de quem Ele é, e um pouco de quem Ele é já é suficiente para nós ficarmos maravilhados. Número 3, a razão da transfiguração. Não apenas a essência da transfiguração, não apenas a mensagem da transfiguração, mas a razão da transfiguração. Eu creio que Jesus ele se revela dessa forma para os seus discípulos exatamente por aquilo que ele havia acabado de falar: perseguição, sacrifício, morte. Ele falou sobre ressurreição, mas nós nos lembramos que eles não ouviram essa parte. Quando falou de perseguição, de crucificação, de morte, eles pararam por ali. Eles não conseguiram assimilar o resto. Eles não conseguiam se alegrar no fato que Jesus retornaria dos mortos. Isso vai ser provado novamente nesse texto, como nós acabamos de ler. Ainda eles estavam discutindo o que é essa história aí de ressurgir dos mortos. Será que ele está falando por parábolas de novo? Porque eles ficaram muito apegados ao conceito de morte. E eles estavam completamente aqui, sem dúvida alguma, entristecidos. Eles podiam aqui ficar facilmente desencorajados depois de uma declaração dessas. Só que, ao se revelar, demonstrando um pouco da sua glória e da sua essência, demonstrando um pouco do seu poder, a despeito da morte iminente, é como se Jesus tentasse trazer encorajamento aos discípulos. Eles estão deprimidos aqui. Quando você lê Lucas, você percebe, e exatamente isso nos leva ao número 4, ao ambiente da transfiguração. Porque o Marcos não menciona, mas quando você lê Lucas, capítulo 9, versículo 32, é interessante que diz que Jesus leva os discípulos para orar nesse monte, mas o que os discípulos fazem? Aquilo que eles fazem de melhor: dormem. Aliás, eu acho que Jesus e os discípulos tinham uma parceria. Jesus convidava para orar e eles aceitavam para quê? Para dormir. É isso que eles fazem também antes de Jesus ser capturado no jardim do Getsemane. Tanto isso é verdade que Jesus ele vai e ele volta, ele vai e ele volta. E no Getsemane tem uma hora que ele fala: o que é isso? Vocês não conseguem suportar 1 hora de oração comigo? Eu preciso de vocês. A minha alma está abatida com uma angústia mortal. Como que vocês não conseguem? E eu penso que é também o que está acontecendo com os discípulos aqui. O mestre deles falou que vai morrer. Como é que eles ficam agora? Gente, eles haviam largado tudo. Eles haviam largado tudo. A maioria de nós, eu não vou dizer todos, eu gostaria de dizer todos, ou quase todos, mas a maioria de nós não tem noção do que significa isso. Esse tipo de entrega ao Evangelho que abandona tudo. Eles abandonaram a pesca, abandonaram a família, abandonaram tudo para seguir Jesus. Já se passa de 2 anos. Agora que eles estão começando a ver milagre e coisa acontecendo e multidão seguindo, agora que a parada está acontecendo de verdade, o ministério bem sucedido, Jesus vem com uma bomba dessa. Agora que eles estão tendo esperança, que eles estão tendo sua fé fortalecida, Jesus fala: então, a propósito, eu tenho uma notícia, vou embora. Mas como assim? Eles ficaram deprimidos. Eu não sei se alguém já teve depressão aqui. E muitos podem pensar que é frescura, né? Mas o sujeito que ele está deprimido ou depressivo, ele não tem vontade de fazer nada. E dormir é parte dessa realidade. Talvez, mesmo sem ser intencionalmente, é porque a carga emocional é tão grande que de certa forma ele não percebe, mas dormindo ao menos ele está fugindo da realidade. Ele não dá conta. Os discípulos não estão dando conta aqui, porque essa mensagem de que Jesus morreria, me parece que foi pesado demais para eles. E essa tristeza é absolutamente compreensível. O equívoco aqui, e o único equívoco, é que se eles houvessem compreendido as palavras de Jesus, eles não estariam assim. E a mesma verdade para nós, meus irmãos. Às vezes nós ouvimos parte do que Jesus diz aos nossos corações. Se nós prestarmos atenção a tudo o que Ele está falando a nós, não há razão para nós temermos.
Não há razão para nós duvidarmos. Não há razão para nós nos deprimirmos como uma angústia mesmo espiritual. Porque Jesus já nos falou todas as coisas e já nos deu todas as coisas que são necessárias para a nossa vida e para a piedade. Isso é o que o Pedro nos diz na sua carta. E isso mostra que é possível você conhecer Jesus e não experimentar plenamente a intimidade com Ele. E algumas coisas, quando a gente fala, parecem tão clichê ou tão simplista, e eu tento fugir ao máximo disso, dessas aplicações simplistas, fugir do óbvio, mas diante de uma palavra como essa, de um acontecimento como esse, a pergunta mais óbvia e mais simples que eu posso te fazer, ainda assim vou fazê-la. Como está o seu relacionamento com Jesus? Como que está? Eu não estou perguntando como está o teu relacionamento com a igreja. Eu estou perguntando como você tem se relacionado com Jesus. Eu não estou falando se você está inserido em ministério. Eu estou perguntando como você está com Jesus. Eu não estou perguntando quantos capítulos da Bíblia você lê por dia, ou quantos minutos você ora e, portanto, sente-se digno, tal como um religioso. O que eu estou perguntando é como está o seu relacionamento com Jesus. Porque é possível andar com Ele, é possível ouvir as suas palavras, é possível vislumbrar os seus milagres e é possível não ter intimidade plena com Ele. Como está o seu relacionamento com Jesus? Apareceram diante deles, versículo 4, Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, claro, sempre ele: Mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. É maravilhoso. O Marcos, perdão da expressão, o Marcos dá uma sacaneada legal no Pedro aqui, porque olha o que ele diz no versículo 6, ele não sabia o que dizer. Pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Então, algumas coisas a serem aprendidas aqui. A primeira coisa é que os discípulos não discerniram a centralidade da pessoa de Jesus. Isso está expresso no conselho do Pedro. Façamos 3 tendas. Jesus, tive uma ideia. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, né? Então, primeiro é engraçado, Marcos não diz, então Marcos sacaneou, mas de leve assim, nem tanto, porque Lucas vai dizer lá em Lucas 9:32 o seguinte, que Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono, acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Então, o que está acontecendo é que é o seguinte, a transfiguração está rolando solta, eles estão dormindo. E aí o que acontece? Eles acordam no susto. Eu tinha uma amiga, era muito engraçada, não sei se você já conheceu alguém assim. Lá na época, na igreja lá na Calvary de São Vicente, nós tínhamos toda terça de manhã a nossa reunião de liderança. Terça bem cedinho, era 7 da manhã. E nós encontrávamos para um tempo de comunhão, oração, palavra, e a gente ainda conseguia comer alguma coisa juntos. E era interessante que a primeira coisa, ou uma das primeiras coisas que nós fazíamos era ter um tempo de oração. Então nós ficávamos num círculo, orávamos pela igreja, uns pelos outros, enfim, por uma série de coisas. E aí tinha um irmão nosso, era um figura, eu não vou citar o nome do irmão, mas embora vocês não conheçam isso daqui, sei lá onde é que vai chegar essa gravação, né? Mas então não vou citar o nome do irmão, embora quem estava lá vai saber. Esse irmão, toda semana, quando nós estávamos orando, ele dormia. Mas toda semana ele dormia. Entendeu? Mas dormia assim, de roncar, de destroncar o pescoço quase. Entendeu? Então não era uma dormidinha assim discreta. Ele dormia e dormia gostoso até, né? Mas o que era interessante sobre esse irmão é que é o seguinte, não importava o tempo de oração, não importava o tempo da soneca que ele tirava, quando algum de nós, num encerramento, dizia, em nome de Jesus, amém, ele, amém. Era engraçado.
É mais engraçado do que tê-lo dormindo ali, e claro que depois virou piada no grupo, né? Mas no amém, ele dava amém também como assim? Como se nada tivesse acontecido. Estava aqui em espírito de oração, e aí eu dou o amém, meio esbaforido, meio tentando fingir que não aconteceu aquilo que todo mundo sabe que aconteceu. É o que está acontecendo aqui com o pessoal. Jesus está transfigurado, tem Moisés e tem Elias, aí eles acordam subitamente, vem a glória de Deus. Aí, quem que abre a boca, gente? Fala para mim. Pedro, né? Claro que é o Pedro. Pedro não tinha o que falar, mas ele fala ainda assim. E o que ele fala aqui é um erro. Por quê? Porque é um erro tentar nivelar Jesus com esses outros dois. Para não dizer que é um erro tentar nivelar Jesus com qualquer pessoa. Moisés representava a lei. Um grande homem. Alguém importante no contexto de Israel. A lei dava essa ideia de retidão. O Elias representava os profetas, falava de poder. O Elias era o cara que havia envergonhado 400 sacerdotes de Baal. O cara fez cair fogo do céu. Então, o ministério de Elias, ele era demonstrado e conhecido através de poder. Então, de um lado você tem lei, decretos, retidão. De um outro você tem poder. Moisés representando a lei, Elias representando todos os profetas. Mas creio que Pedro diz isso e não há nenhuma discordância dos outros discípulos, porque mesmo depois de tudo isso, eles ainda tinham dúvidas sobre Jesus. Parece absurdo, não parece? Mas olha comigo os versículos 11 a 13, que nos ilumina um pouco o entendimento daquilo que o texto está falando. Depois que isso aconteceu, dos versículos 11 a 13, eles estão descendo o monte. E aí os discípulos perguntam, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus responde, de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito ao seu respeito. O que eles estão perguntando aqui, gente, e Jesus entendeu, até pela resposta que ele deu, é o seguinte: Jesus, por acaso Elias não devia vir antes do Messias? A gente ouviu lá o profeta Malaquias falando. Qual que é a implicação óbvia disso? Se o Senhor é o Messias mesmo, cadê o seu predecessor? É isso que eles estão perguntando para Jesus. Cadê aquele que deveria restaurar todas as coisas? Por quê? Essa ideia de sofrimento não entra na cabeça deles. E é assim que Jesus responde de propósito. É verdade, o Elias haveria de vir, mas também não é dito que o Messias tinha que sofrer? Ou seja, vocês estão querendo parte da verdade, vocês não estão querendo a verdade como um todo. E aí Jesus responde, aliás, Elias já veio. E de quem que Jesus está falando? Que veio no espírito do Elias para anunciar Jesus, para alinhar as veredas pelo qual o Messias passaria. Quem foi esse? João Batista. Então ele disse, ele veio. Vocês é que não entenderam o que está acontecendo. Vocês é que não estão entendendo a plenitude de tudo isso que nós estamos vivendo. Agora, em meio a tudo isso, em meio a toda essa confusão dos discípulos, porque a confusão dos discípulos, não acerca da identidade de Jesus, mas, por vezes, é a nossa confusão também, de entender parte daquilo que Deus está falando e não o todo, ou de acolher parte do que Ele está falando e não a verdade plena. Mas, em meio a tudo isso, tem uma coisa que parece que foge aqui de contexto, mas me encoraja tanto. É pensar que esses homens acordam meio assustados, eles enxergam Jesus, e aí eles sabem que Moisés está de um lado e Elias do outro. A pergunta é como? Como? Moisés já tinha morrido há séculos. Elias já tinha morrido há séculos. Como que eles sabiam que a aparição que ali estava, sem nem titubear, era de fato Moisés e Elias? Eu tenho um palpite. E é só um palpite. O meu palpite é que o que esse texto está nos mostrando, a ideia que ele nos dá é que na eternidade,
como o nosso conhecimento vai ser pleno, porque nós enxergaremos Jesus face a face, como Ele é. E o texto diz em 1 João, seremos como Ele é, isso é, não mais nesses corpos corruptíveis, suscetíveis ao pecado, e que nos falta o conhecimento pleno da verdade. Lá nós conheceremos todas as coisas, não haverá mais dúvidas. É por isso que não haverá mais choro. Por quê? Porque não haverá mais lamento, porque a verdade será revelada. Porque hoje nós ainda pensamos, tá, mas o porquê que acontece isso? Eu falei com uma irmã hoje, em momento algum ela reclamou, em momento algum ela murmurou pelo que ela estava passando, mas o pai dela está doente, e é uma doença séria, e no meio de tudo isso ela fica doente, e aí ela está internada. E aí eu falei com ela pelo telefone, mas pela graça de Deus eu pude perceber mesmo pelo telefone, como um discernimento do Espírito Santo, o que estava acontecendo. E eu falei, eu posso orar por você? Ela falou, pode. E na oração Deus me levou a orar da seguinte forma, para que ela ficasse consolada, que mesmo ela estando no hospital, Deus estava cuidando dos dela. E ela começou a chorar. Porque de fato era isso. Porque às vezes nós nos perguntamos, mas Deus, eu tenho pessoas queridas sofrendo e eu não posso fazer nada. Deus, por que isso está acontecendo? Por que está acontecendo comigo? Por que agora? Nós temos questionamentos, mas o fato de que no céu não haverá nenhuma lágrima é porque não haverá nenhum lamento. E não haverá nenhum lamento porque tudo será feito conhecido. Porque nós compreenderemos que em toda a nossa trajetória de vida, Deus sempre cuidou de nós e seus propósitos sempre foram cumpridos através de cada passo da nossa existência, e isso é libertador. A maneira pelo qual eu creio que eles reconhecem que é Moisés e Elias, e parece ser algo tão simples e quase que fora de foco aqui, sem importância, mas a maneira pela qual eles reconhecem Moisés e Elias imediatamente, sem mesmo tê-los conhecido previamente, é exatamente por isso, porque na eternidade tudo ficará claro. E lá, quando nós chegarmos na eternidade, na casa do nosso Pai, que tem sido preparada por Jesus Cristo, nós conheceremos uns aos outros e reconheceremos uns aos outros. E sabe qual é o sentimento? A família se ajuntou de novo. A família se ajuntou de novo. E é por isso que há uma grande festa, porque agora a família não se separa mais. O Pai nosso que está nos céus ajuntou de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações e de todas as eras, cada um de seus filhos e filhas. E isso me abençoa tanto, sabe por quê? Eu sei que eu vou chegar no céu e eu vou ver meu avô. Meu avô que se foi há um pouco mais de um ano, eu vou vê-lo. E eu não preciso ter dúvida se eu vou estar com ele, ou se eu vou reconhecê-lo. Eu sei que eu vou. Porque tudo se fará conhecido. Entes queridos que você já perdeu, ou até aqueles que a morte ainda vai nos tirar. Um dia, efetivamente, a morte terá perdido a sua força, tal como ela perdeu na cruz de Cristo. E um dia todos nós estaremos juntos, e nós conheceremos uns aos outros, e nós reconheceremos uns aos outros, e nada mais vai nos separar. E isso é encorajador para mim. Isso é encorajador, e aquece o meu coração. Mas os discípulos, tal como nós, têm algumas dificuldades em entender as coisas. Primeiro, eles não discernem a importância da centralidade de Jesus. Em segundo lugar, eles não discerniram a essência da missão de Jesus. Os versículos 8 a 10 vai falar exatamente sobre isso. Leia comigo. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Ou seja, depois do Pedro ter soltado essa pérola das 3 tendas. E enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. Gente, o que mais Jesus precisa fazer para esse povo entender? O que mais que Jesus precisa falar para esse povo entender? Ainda assim, os discípulos são um encorajamento para mim sempre, principalmente o Pedro.
que nós somos tão cabeça dura quanto esse povo. Você é cabeça dura, eu sou cabeça dura. Graças a Deus e graças à graça de Deus, Ele não desiste de nós, porque Ele está tentando falar conosco de todos os jeitos. E Ele usa pessoas, Ele usa palavra, Ele usa igreja, Ele usa irmão, Ele usa cristão, Ele usa não cristão, Ele usa o que Ele quiser. E a gente ainda não entende, né? Ainda bate cabeça, ainda fica, será que eu faço, será que eu não faço? Somos nós. Mas eles não discerniram a essência da missão de Jesus. E mais uma vez o Lucas ele nos ajuda a entender um pouco mais disso. Lucas 9, 30 a 31 diz que surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. E apareceram em glorioso esplendor, e preste atenção nisso. E falavam sobre a partida de Jesus. O que Jesus, Moisés e Elias estavam conversando? Sobre a cruz. Eles falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Partida aqui é a mesma ideia, é uma expressão similar como aquela usada no êxodo egípcio. Você se lembra do êxodo? Quando Deus libertou Israel do Egito com mão forte, após as 10 pragas, provando que Ele era quem Ele disse que Ele era, o grande eu sou. A ideia é que, tal como a partida de Israel do Egito ia gerar a libertação de todo o povo dessa escravidão e a promessa da terra prometida haveria de vir, o que os discípulos não haviam entendido é que Jesus precisava partir para que a humanidade fosse liberta. O cordeiro da Páscoa precisava morrer. O cordeiro da Páscoa precisava ser sacrificado. E o sangue do cordeiro, tal como lá em Israel, no livro do Êxodo, o sangue do cordeiro precisava ser passado, precisava ser derramado sobre o madeiro. Você se lembra que foi essa orientação que Deus deu? Ele disse, tire todo o fermento da sua casa. O fermento na palavra de Deus nos traz uma ideia de pecado. Matem ali o cordeiro, consumam toda a carne, pegue o sangue do cordeiro, passe nos umbrais, lateral e em cima da porta. Essa será a Páscoa do Senhor. Apressem-se, porque muito em breve, depois disso, vocês sairão do Egito. E por que o sangue estava ali? Porque a última praga haveria de vir, a praga dos primogênitos, que simbolizava o quê? A morte. O que isso significa? Que todo aquele que não estiver coberto pelo sangue sofrerá a morte. Deus está falando desde o início. Deus está falando de Jesus desde o 2º livro da Bíblia. Ele fala do cordeiro que deveria ser sacrificado. E nós estamos chegando na Páscoa e é sensacional pensar nisso. Porque através do cordeiro a Páscoa seria celebrada, o fermento seria tirado, ou seja, o pecado colocado de lado, e o sangue do cordeiro permitiria que o povo de Deus não morresse. É Jesus. É Jesus. E eles estavam falando sobre isso. Mas os discípulos não entendiam a essência da missão de Jesus. E porque eles não entendiam a essência da missão de Jesus, a terceira coisa que nós vemos nesses versículos é que eles não discerniram também a essência da sua própria missão. Quando isso está explícito aqui? Quando eles olham para Jesus, para Moisés e para Elias, e o Pedro dá a ideia, mestre, é bom estarmos aqui. É bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas. Gente, às vezes a gente está lendo isso e não está percebendo o que o texto está mostrando para nós. Mas a ideia dos discípulos é, isso daqui está tão bom, esse culto está tão bom, imagina o melhor culto da tua vida, assim, louvor e o negócio, sabe? Deus falando contigo, acampamento, retiro, chame do que for, encontro com Deus, chame do que for. Você se retirou, você está no topo do monte, é o que está acontecendo aqui. Isso aqui está tão bom, vamos montar acampamento aqui, Jesus. É bom estarmos aqui. Vamos fazer uma tenda, o Senhor fica aí, Moisés fica aí, o Elias fica aí, vocês estão protegidos, a gente se cuida daqui, quem sabe a gente até monta uma tenda para nós mesmos, vamos acampar aqui, descer para quê? Está tudo certo. O Senhor está aí na sua glória, mas gente,
Eles não entenderam a essência da missão do Evangelho, porque o Evangelho não é uma espiritualidade de escape. E muitos cristãos vivem uma espiritualidade de escape. Porque a prova da nossa caminhada com Jesus não se dá no fato de nós termos a capacidade de subir o monte. Ela se dá naquilo que nós fazemos depois de termos descido o monte. Não é no ápice de um tempo com Deus que a nossa espiritualidade é provada. É exatamente quando nós descemos para o chão da vida e nós temos que manifestar aquilo que vislumbramos diante de Deus. O exemplo é o Moisés no Sinai. Moisés fica lá na presença de Deus 40 dias. Ele nem come. Ele está lá, porque a presença de Deus milagrosamente o alimenta. Aí tem uma hora que o Moisés precisa descer. E o culto está bom lá, né? Era um culto. Estava ele e Deus, tinha oração, tinha adoração, tinha ministração da palavra. Moisés pega até as anotações do sermão, são as 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos. Fala, você pega aqui, Moisés, leva lá para esse povo. É a partir disso que vai ser regida a vida deles. Moisés, beleza. 40 dias, passou assim, ó. Moisés nem percebeu. Quando ele desce, como é que está o povo lá embaixo? Como é que está o irmão dele, Arão, que é sumo sacerdote, é tipo o pastor dos caras? O que eles estão fazendo? Estão construindo bezerro de ouro, se prostrando diante dele, falando, esse é o Deus que nos tirou do Egito. Então, por que Moisés precisa subir no monte? Para ser ministrado por Deus, para dar conta de descer, porque o povo precisa dele. A gente só sobe no monte, eu não estou falando de uma geografia, vocês estão me entendendo, estou falando de um conceito. A gente só sobe no monte, porque quando nós descermos, tem gente que precisa de nós. Então, quando nós subimos no monte, no ápice de um êxtase de espiritualidade, a nossa fala não é, bom estarmos aqui, não vamos mais sair daqui. Pode ser bom estar ali, mas a gente não vai armar acampamento em cima do monte, porque não é essa a lógica da missão a partir do conceito do reino de Deus. Porque Deus só permite que a gente suba para depois poder descer. E quê? E ajudar o povo na sua confusão. Então, por que nós subimos no monte? Para sermos ministrados por Deus. Para quê? Para partilhar com o mundo o que dele recebemos. Para que você vem na igreja? Para que você vem assim todo domingo na igreja? Primeiro, para ser ministrado por Deus, está certo? Está certo. Segundo, para que você vem na igreja? Para, tendo sido ministrado por Deus, vazar daqui e viver no mundo, transmitindo aquilo que você tem recebido da parte de Deus. Porque se você vier domingo após domingo, receber os tesouros de Deus e guardar, você perdeu uma grande parte daquilo que é a essência da nossa missão. A espiritualidade cristã não é uma espiritualidade de escape. Jesus manifestou isso em João capítulo 20. Já no final do Evangelho de João, ele diz, após a sua ressurreição, ele diz, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então vão. Não é essa a grande comissão? Vão por onde? Por todo mundo e façam o quê? Preguem o Evangelho. A quem? A toda criatura, a todas as pessoas. E façam o que mais? Façam discípulos. E ensinem a eles que obedeçam tudo quanto vos ensinei. E os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a essência da nossa missão. Isso é uma coisa que nós aprendemos com esse texto. E diante de toda essa confusão, transfiguração, glória revelada, não entender a essência da missão, não entender a essência da identidade de Jesus, o que acontece no nosso texto aqui? Versículo 7, a seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse, este é o meu filho amado, ouçam-no. Pedro é o único personagem em toda a história da Bíblia que toma um cala-boca direto do céu. O Pedro falou, opa, tem uma ideia, vamos fazer 3 tendas. O céu se abre e o pai fala, ei, meu filho está aí, escute só ele. Como quem diz, não vem com essas ideias de jirico, Pedro. Ele tomou um cala-boca do céu. É o único na Bíblia inteira. E o que o pai está tentando mostrar aqui?
Isso é tão importante para nós também. Não é Moisés, não é Elias. Coisa que muitos ainda hoje vivem. Não é a lei. Não é o que você pode fazer por mim. Não são as profecias. Não é o poder. Não é aquilo que você precisa enxergar para viver uma espiritualidade saudável. Então não é você achar que é justo pelas suas próprias obras, e não é você viver uma espiritualidade apenas de sinais, maravilhas e unção. Não é nada disso, é o meu filho. É o meu filho. Ele é o único que importa. E para provar que ele é o único que importa, o que acontece? Somem os dois. Porque diante de Cristo, tanto a lei quanto a reflexão acerca do poder, elas diminuem, elas se dissipam, só sobra Cristo. Ouçam a Ele, o Pai está dizendo, tenham olhos apenas para Ele, tenham ouvidos apenas para Ele. E lá na frente, depois de muito tempo, o Pedro que às vezes falava sem pensar, é o mesmo Pedro que depois, cheio do Espírito Santo, discerne esse momento. E ele escreve lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 16 a 19, nós vamos encerrar com isso. Falando desse evento da transfiguração, ele diz, de fato, nós não seguimos fábulas, engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória ele foi dirigido à voz que disse, esse é o meu Filho amado em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com Ele no Monte Santo, o Monte da Transfiguração. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. O que o Pedro está dizendo é, diante da revelação do Cristo, nós não precisamos de mais nada. Os profetas apontaram para Ele e nós vimos com os nossos próprios olhos a majestade que emana a partir dEle. Nós temos hoje uma verdade muito mais firme. Nós não precisamos, meus irmãos, pela graça de Deus eu clamo que isso possa ministrar aos nossos corações, nós não precisamos lutar para ganhar o favor de Jesus. Nós não precisamos viver a partir da prática das boas obras para sermos salvos. Por outro lado, nós não precisamos sentir, ver, para saber que Jesus está ali. Porque nós temos a firmeza da palavra, nós temos a firmeza dos santos profetas, nós temos a firmeza de tudo aquilo que nós já vimos através da história. E esses discípulos que em um momento, ou naquele momento, não haviam compreendido todos os detalhes daquela aparição e daquela transfiguração, momentos depois, eles refletiriam sobre isso e eles teriam a certeza que aquela realidade marcaria suas vidas para sempre. Assim é conosco. Deus é tão paciente. Tem coisas que pode ser que você ainda não entenda. Tem coisas que Deus tem se revelado a você, mas de repente você ainda não discerniu os detalhes daquilo que Ele tenta revelar. Mas caminhe por aquilo que você já sabe. Caminhe por quem Ele é e caminhe em fé, crendo que progressivamente, tal como foi com os discípulos, tal como foi com os apóstolos, Ele vai se revelando a nós. E Ele vai se revelando através de nós. E o mundo vai conhecendo quem Jesus é, a partir de olhar para as nossas vidas. Isso é tão singelo às vezes, tão simples às vezes, que nós nem nos damos conta de o que Deus tem realizado nas nossas vidas. Mas olhe para trás, e olhe o que Deus já fez na tua vida, e olha de onde Ele te tirou. É verdade que nós vislumbramos um ideal e parece que nós estamos tão longe dele, mas também é verdade que Ele já tem realizado tantas coisas
como revelação da sua graça, revelação da sua misericórdia e revelação da sua glória. Que nós possamos compreender quem Jesus Cristo é, que nós possamos compreender a essência da sua missão e que em nome de Jesus nós possamos compreender a essência da nossa missão dada por Ele. Que ao nós sairmos daqui esse domingo, mais uma vez, que nós saiamos de uma vez por todas com uma expansão da nossa mente, entendendo que nós não viemos aqui só para mais um culto. Nós viemos aqui porque Deus tem misericórdia não apenas de nós, mas tem misericórdia do mundo. E porque Ele tem misericórdia do mundo, Ele nos trouxe aqui por amor ao mundo. Porque quando nós saímos daqui, o mundo vai continuar sofrendo, o mundo vai continuar perdido, sem qualquer referencial. E se nós que conhecemos a Jesus não podemos clarear a visão do mundo, nós devemos nos perguntar de fato o que é que nós temos vivido. Mas pela graça de Deus e com o auxílio do Espírito Santo, nós temos vivido assim e continuaremos vivendo para a glória dele. Amém?